Tem se tornado cada vez mais frequente um discursinho por parte de líderes da política, figuras religiosas, influencers e influenciadores de todo tipo, de que se você é pobre é porque você não se esforçou o suficiente para mudar essa situação. E aí vai um código para todo mundo que é pobre hoje, porque pobre é só uma fase. Cabum! E hoje eu quero te mostrar o que tá por trás dessa ideia e te dar argumentos para você rebater essa narrativa toda vez que ela aparecer. A primeira coisa que é importante é você saber identificar de que forma essa ideia surge nos discursos. Não é sempre que eles usam essa frase crua, né, pura. Pobre é pobre porque não se esforçou o suficiente. Por quê? Porque essa frase tem um conteúdo, uma carga elitista bem pesada, que pode gerar uma cisão eu versus os pobres, digamos, né? E os políticos de direita, às vezes, encontram formas refinadas de expressar isso. Às vezes não, às vezes eles dizem, tá? Eu diria que são 4 as principais formas de expressar essa ideia. A primeira, com a argumentação de que você tem que deixar de ser vagabundo, você tem que deixar de ser preguiçoso. A raiz da palavra pobreza é preguiça. Todo ser preguiçoso ou está pobre ou vai ficar pobre mais cedo ou mais tarde. Então, se você não enriqueceu ainda, meu amigo, é porque você não tirou a sua bunda do sofá. A segunda forma de expressar isso, o negócio da mentalidade, do mindset. Ser rico no Brasil é um desafio. E talvez o maior desafio seja a mentalidade. Uma mentalidade comunista e não verdadeira. Uma mentira espalhada por Karl Marx e seus seguidores. Quem expressa bastante essa forma de argumentação é o Pablo Marçal. E ele, inclusive, é um dos que fala sem papas na língua, né? Que pobre tem mentalidade de pobre, que quem muda de mentalidade enriquece. Então, se você ainda não enriqueceu, é porque você não está vibrando na frequência correta. E aí, em geral, você tem que fazer o quê? Comprar um dos cursos desses coaches, o curso do Marçal, os livros do Marçal, que não foi ele que escreveu, adquirir este conhecimento que eles elaboraram, que não foram eles que elaboraram, para você conseguir vibrar na frequência correta e aí enriquecer. A terceira forma que esse argumento aparece é através do discurso do empreendedorismo. Aqui, além de uma crítica, você não tá vibrando na frequência correta, você tem que aprender a vibrar. Você não tá se esforçando o suficiente e tem que deixar de ser vagabundo. Essa aqui aponta um caminho, né, pelo qual você vai enriquecer, que é, você precisa descobrir sozinho um nicho de mercado, você precisa ter dinheiro para investir nesse nicho de mercado, você precisa desenvolver uma ideia diferenciada e genial, você precisa, além de tudo, conseguir ter condições para competir com as outras marcas e empresas que também apostam nesse nicho, e se você não fez isso e não enriqueceu por esse caminho, é porque você ou não se esforçou o suficiente, ou porque você é burro, ou porque você apostou na coisa errada. Expressa de fundo a mesma ideia de que se você não enriqueceu, a culpa é sua. Mas eles apontam um caminho, um discurso ideológico, né? Uma suposta forma de você conseguir driblar o sistema e enriquecer. E a quarta forma de expressar essa ideia está bastante relacionada com o desenvolvimento teórico que nós importamos dos Estados Unidos de uns caras que elaboram uma coisa que eles chamam cultura da dependência. A nova direita dos Estados Unidos tem se apropriado bastante desse discurso e está embasado em alguns teóricos como Charles Murray, que escreveu o livro A Curva do Sino, ou o próprio Thomas Sowell, que é muito utilizado pela galerinha do PL, do MBL, etc. E esses teóricos fazem o quê? Uma crítica a um suposto estado de bem-estar social. Bolsa Família nada mais é que um projeto para tirar dinheiro de quem produz, para dar para quem se acomoda. Que o problema do pobre é que ele se acomodou em políticas assistenciais que o Estado provê. Lembra da frase recente do Luciano Huck, que o problema da pobreza no Brasil é que tem muita gente recebendo Bolsa Família? O que acontece? Você não gera nenhum tipo de estímulo para que as famílias queiram sair do Bolsa Família. Na verdade, elas criam um monte de atalhos para conseguir ficar no programa de distribuição de renda e de proteção social. Então, é mais ou menos essa a ideia. Mas independente da forma como este mesmo conteúdo aparece, qual que é o pano de fundo? Quais são as ideias por trás deste raciocínio? A primeira coisa, eles dão uma explicação psíquica, cognitiva para um problema que, evidentemente, não é da ordem psicológica, né? Então, é vibrar na frequência errada, é um jeito de se portar no mundo, que é o jeito vagabundo, inclusive no Brasil. Isso se mistura com aquele mito do jeitinho brasileiro, que é extremamente racista, não vem ao caso nesse vídeo, mas é. E aí eles dão uma explicação de que
A pobreza existe por causa desse estado mental. E vejam, junto com isso fazem também uma crítica à esquerda. Quem está no poder, se brigar por educação e fim da miséria, vai deixar de ter voto de miseráveis. A esquerda é aquela que quer que você esteja nesse estado mental. Então, para além deles apresentarem um projeto político, né, um caminho político distinto, eles estão apresentando um estilo de vida, uma forma distinta de estar no mundo. A direita apresenta o caminho dos vencedores. A esquerda, o caminho dos preguiçosos, dos vagabundos. A segunda coisa imbuída por trás de tudo isso é uma crítica ao Estado. Quando eles falam do assistencialismo, do estado de bem-estar social, os Lucianos Hucks da vida aí, é menos sobre o assistencialismo e mais sobre uma justificativa para depois falar: a esquerda é quem está defendendo inchar o Estado. E nós precisamos desinchar. O Estado é muito inchado porque tem muita gente mamando na teta do governo do Estado. Então perceba, né? Por trás aquele antigo debate Estado versus mercado, e ele se posicionando contra o Estado, e a esquerda é quem está com o Estado, os vagabundos estão com o Estado, e nós estamos com o mercado, nós somos aqueles que vão arriscar, que vão competir, que vão batalhar e que vamos lutar para ter sucesso. E a terceira coisa por trás, uma desresponsabilização do mercado. Uma vez que o problema é de mindset, uma vez que o problema é da esquerda, uma vez que o problema é o Estado inchado, e uma vez que o problema é do indivíduo, isso não tem nada a ver com a forma de funcionamento da sociedade, que é uma sociedade capitalista baseada, sobretudo, no mercado. Agora eu vou te dar aqui argumentos para rebater todas essas coisas que estão no pano de fundo dessas ideias da direita, tá? Primeira coisa, explicação psicológica, cognitiva para problemas sociais. Não é a primeira vez na história que tentam explicar a pobreza, diferenças culturais, desigualdade social através desse tipo de teoria. Mas é importante você saber que todas as vezes que tentaram fazer isso foi através de teorias pseudocientíficas. E não é por acaso que muitos coaches tentam passar a impressão e o porte de que são mestres no comportamento humano, que são psicólogos, e muitos deles não têm nem graduação. No Brasil, nós vimos essas pseudociências. Através do que, por exemplo? Do racismo científico, das teorias eugênicas. Aquele negócio, vamos medir o tamanho do crânio do negro, comparar com o tamanho do crânio do branco, e aí a diferença nessa medida vai explicar a diferença da inteligência. A eugenia serviu como base teórica para legitimar o nazismo e o antissemitismo, tá bem? Percebam o que está por trás aqui. Mas o racismo científico, propagado através, por exemplo, das ideias do Gobineau, não só dele, mas também dele, né? Que dizia que a raça branca era legitimamente superior, tinha um QI mais alto. Isso serviu para quê? Para legitimar a escravidão. Uma vez que o colonizador que aqui chega tem superioridade intelectual diante do escravizado, você tem o direito de escravizar. Depois, inclusive, essa ideia se adapta, porque o Gobineau dizia que a miscigenação, a mistura das raças, ia levar a humanidade à falência. Mas depois, inclusive, os colonizadores se utilizam da miscigenação baseados numa ideia de embranquecimento. Ainda muito racista, né? Embora uma vertente um pouquinho distinta da argumentação do Gobineau, que era que uma vez que você diminui o contingente racializado negro, indígena na população brasileira, você está contribuindo para a superioridade intelectual e moral do desenvolvimento dessa população. Então, gente, explicação psíquica para problemas sociais. Quando alguém falar, você relembra essa história do Brasil e faça as pessoas entenderem que por trás dessas explicações sempre tem, inclusive, uma tentativa de justificar a dominação de um povo sobre outro, de um setor sobre outro, de um colonizador sobre um colonizado. Sobre o debate do Estado, tudo isso dá em si um pano para manga, tá? Recomendo o canal Orientação Marxista e os estudos e debates que ele faz sobre isso, porque, gente,
não existe essa dualidade Estado versus mercado, que a esquerda e a direita fazem crer, né? Que é muito interessante para eles nos marcos de uma polarização, bolsonarismo e petismo. Um tá com o mercado, um tá com o Estado. Mas, na verdade, eles estão imbricados, tá? O Estado ajuda o mercado. O Estado serve como salvaguarda do capitalismo. Ainda mais agora no momento em que os capitalistas colocam seu excedente no Estado, ao invés de apostar no desenvolvimento de uma indústria, e o Estado não faz nada, o Estado absorve isso. E, inclusive, o Estado está como tendência histórica, desinchando nos últimos anos, tá? Se aumenta o número de privatizações, peguem os dados do Anuário do ILAES, um material muito fundamental que demonstra, tá tudo diminuindo. O número de cargos, por exemplo, de funcionários do Estado, tendência histórica de diminuição. Mas é claro que para eles interessa muito essa polarização. Tem uma coisa que nós precisamos analisar, porque a verba para programas de assistência social no Estado brasileiro, ela, como tendência histórica, também cresceu, tá? Todos os anos ela aumentou. E o ano que ela, inclusive, foi maior foi o da pandemia. E por que que isso acontece? O fato dela, como tendência histórica, aumentar, não significa que não tenham cortes. Porque o governo Lula agora cortou do Bolsa Família, cortou o BPC, que são medidas assistenciais fundamentais para um batalhão gigante da classe trabalhadora, tá? Mas o que significa aumentar? Significa que a fatia, digamos, do orçamento público vai para esse tipo de medida. Ainda vai pouco, na minha opinião, tá? Tinha que ir mais. Ainda mais considerando que as maiores fatias do orçamento vão para empresas, para bancos, etc. Por que que isso acontece? E como que nós rebatemos a galera aí da direita? Em primeiro lugar, o fato de hoje a gente precisar desse tipo de medida tem muito a ver com a própria situação que o sistema criou. O sistema jogou uma série de pessoas à margem, à pobreza, à miséria, à degradação, ao mercado de trabalho informal, rotativo, que as pessoas não têm remuneração fixa. E existe hoje um exército industrial de reserva gigantesco no país. As pessoas acabam precisando desse tipo de mecanismo de renda básica, né, para conseguir sobreviver. E os programas assistencialistas são a saída mais eficiente por dentro do sistema, porque eles não alteram a origem do problema, eles dão uma enxugada no gelo e eles contêm uma convulsão social, porque uma vez que as pessoas não tivessem um mínimo de uma contrapartida garantida pelo Estado, a possibilidade de explosão, né, de convulsão social é muito maior. Então é uma saída benéfica para o próprio sistema desse ponto de vista. Uma segunda coisa importante é uma crítica ao próprio assistencialismo do PT. É verdade, gente. O PT tem como um dos seus principais pilares o desenvolvimento desse tipo de medida. E veja, não é que eu não acho que Bolsa Família, por exemplo, é importante. Acho que é fundamental. No entanto, ainda é insuficiente. Tinha que ser melhor, tinha que ser maior. Mas o problema é, o PT nunca atacou os problemas estruturais do país. Os problemas que criam a necessidade de pessoas de receber renda de um programa como Bolsa Família, né? O PT, muito pelo contrário, manteve todas as bases de funcionamento do capitalismo no Brasil. Essa relação Estado e mercado se mantém. O PT aprofunda a subordinação do país aos interesses do imperialismo, por isso que nós vemos hoje desindustrialização relativa, por isso que já teve momentos, nesse ano especificamente não, né? Mas que desemprego já foi um dos maiores problemas sociais, por isso que nós vemos uma reprimarização da economia, por isso que o Brasil segue cada vez mais sendo um exportador de commodities e ponto final. O PT não atacou essas coisas, não mudou. Então é claro, interessa muito ao PT fazer esse tipo de medida, ainda mais, né, pensando na sua própria reeleição, e nós estamos tendo uma prova disso agora em 2026. A forma como o PT conduziu o debate da 6x1, que não atendeu à demanda dos movimentos sociais, negociou com todos os setores fisiológicos degenerados do Congresso e está saindo como o vencedor da parada, né? É muito benéfico em ano de eleição conseguir poder dizer, né, que foi ele que fez isso. Então, sempre muito importante para o PT poder falar desses programas de assistencialismo. Novamente, não estou desconsiderando. Acho que eles tinham que ser maiores e melhores e mais profundos e tinha que ter mais dinheiro do Estado indo para isso, né? O que eu tô apontando aqui é só uma contradição do próprio PT, que tem bastante a ver com esse desenvolvimento histórico do país, digamos, essa tendência histórica a que se aumente as políticas assistenciais. Assistencialismo sem mudar
a base do sistema, gente, isso aí é enganação. E isso gera desorganização da classe trabalhadora. Isso gera atraso na consciência de classe. Tem uma nuance importante aqui, porque anos de assistencialismo, desmobilizando a classe trabalhadora, sem apostar na ação direta, dizendo para a classe que bastava eleger governos de conciliação e que bastava votar certo e eleger o PT e tudo estaria resolvido, isso gerou desorganização da classe trabalhadora. Gera um atraso na consciência do ponto de vista de que a classe se vê menos como sujeito das mudanças sociais e acha que basta votar certo no cara que vai fazer a política correta para que os problemas se resolvam. Quero trazer aqui essa nuance porque isso é muito diferente daquela conclusão da direita que políticas assistencialistas geram pessoas acomodadas. Eles estão criticando o assistencialismo para que não tenha mais assistencialismo nenhum. Eles estão criticando esse tipo de medida porque por eles não precisava ter isso mesmo. A prova disso foi a própria posição do Bolsonaro durante a pandemia, que queria dar para as pessoas um auxílio de R$200 por mês para sobreviver durante aquele inferno. Depois ele foi vencido e se aprovou um auxílio de R$600, ainda miserável. Mas veja, ele queria 200. Só fazendo essa distinção, essa nuance, pra gente entender que a crítica deles é a crítica, digamos, capitalista, né? É a crítica daqueles que querem exterminar qualquer tipo de política compensatória para os setores mais pauperizados da classe. E essa crítica aqui ao assistencialismo do PT é a crítica socialista, daqueles que acham que o PT promoveu desorganização e promoveu uma adaptação ao capitalismo, adaptou a classe trabalhadora à democracia burguesa, ao regime eleitoral e ao próprio capitalismo, ao promover anos disso, tirando a classe trabalhadora das ruas, das greves, da politização. Agora, tem um elemento importante para entender o aumento da fatia para assistência social, que é o envelhecimento da população brasileira. Gente, nós somos um país que está passando por uma transição da pirâmide. Em alguns anos, nós vamos ser um país que, pegando lá a pirâmide etária, vai ter a população idosa como a maior parcela, o maior contingente da pirâmide. Nos últimos anos, se aumentou em mais de 50% o crescimento da população idosa no país. Então, o que isso significa? Que sim, tem mais gente precisando de políticas como o BPC, Benefício de Prestação Continuada, um mecanismo que entrega um salário mínimo ou para idosos ou para pessoas com deficiência. Agora, gente, a crítica à direita aos programas de assistência social, como eu disse, é uma crítica capitalista de quem quer tirar tudo, e é uma crítica moralista. É uma crítica nojenta. Sabe aquela ideia que os Red Pill falam? Ai, porque a mulher vai querer ficar comigo pra depois poder pedir pensão socioafetiva e aí eu vou ser obrigado, o Estado vai me obrigar a pagar pra ela. E aí você vai ver a pensão que os caras pagam o quê? R$200, né? Então essa ideia maluca de que a esquerda, que mães solteiras estão buscando formas de sugar o dinheiro do Estado e dos homens, seja lá quem for. E aí quando você vai ver o valor dos benefícios, por exemplo, é uma miséria, gente. É uma miséria. O principal benefício de assistência social no Brasil hoje é o Bolsa Família. Pergunta para um cara da direita se ele sabe quanto é o Bolsa Família. O Bolsa Família é destinado para famílias que têm uma renda de menos de R$800 por mês. Se imagina viver com isso, gente. E eles dão no mínimo R$600 e pode ir aumentando se você cumpre com alguns critérios lá. Quais são alguns desses critérios? Você recebe R$50 a mais se você tem uma criança de 7 a 16 anos morando com você. Aí eu te pergunto, será que realmente a população brasileira está acomodada? Uma família que recebe menos de R$1.000 por mês está acomodada porque, tendo o filho, vai ganhar R$50 a mais? São ideias puramente baseadas num moralismo nojento, capitalista reacionário. Esse povo fica transando pra ter dinheiro, que aí depois vai lá se beneficiar do Bolsa Família. Júpiter aqui, o fantasma do comunismo. Um filho de até 7 anos dá R$150 a mais. Então a família vai receber 600 mais 150. É mesmo? As pessoas estão acomodadas por R$750, que mal pagam aluguel, que para uma família, assim, garante pouquíssimas coisas. Tudo isso aí, gente,
Toda essa argumentação deles serve pra quê? Pra que você não entenda a real explicação do porquê existe pobreza e o porquê a gente rala e a gente trabalha pra caramba e a gente não enriquece. Eles querem, como eu disse, desresponsabilizar o Estado. Mas é mais que isso, eles querem que você nem entenda o que tem a ver o mercado, né? Eles querem que você não busque as raízes de explicação social do problema. Quando eu falo mercado, eu tô falando a forma de organização capitalista, eles querem te impedir de chegar até isso, para que você entenda. Porque aqui, vamos ver. Dados do anuário do ILAESE, das 250 empresas que mais exploram a classe trabalhadora brasileira. Top 1 tá a Comgás. Um trabalhador da Comgás, ele paga o seu salário em 16 minutos de trabalho, de uma jornada de 8 horas. Quem fica com os frutos do trabalho das outras 7 horas e 44 minutos? Poderia pegar todos os outros dados aqui. Veja, TIM, 41 minutos, paga o seu salário. Samarco, 43 minutos. Vale, 56 minutos. Sabesp, 1 hora e 11 minutos. E quem fica com os frutos do trabalho do restante do tempo? O capitalismo traz uma falsa aparência para nos confundir de que estamos todos batalhando em pé de igualdade, né? Que temos todos o mesmo poder, mesma capacidade jurídica de competir. Somos todos compradores, vendedores. Abre seu negócio aí, né? Não importa se você vai disputar com os grandes monopólios, que vão quebrar todos os pequenos negócios. Abre aí, se você não conseguir fazer o seu pequeno negócio vingar, o problema é seu, e não dessa competição capitalista. Enfim, ele tem essa falsa aparência para mascarar que, no fundo, tem concentração de riqueza na mão de poucas pessoas. Só que essa riqueza que foi concentrada, ela foi produzida socialmente, por nós. Foi produzida nessas jornadas de trabalho, que em pouquíssimos minutos pagou o salário das pessoas. E aí, nós precisamos falar sobre Elon Musk, a expressão mais nojenta dessa acumulação capitalista de riquezas. Ele acabou de se tornar o primeiro trilionário da história da humanidade. E como isso aconteceu? Aconteceu porque ele acumulou a riqueza individualmente, que foi produzida socialmente por milhares de trabalhadores. Vejamos, o Elon Musk tem diversas empresas. Vamos pegar uma delas, que é a Tesla. A Tesla produz carros. Um trabalhador da Tesla ganha entre 20 e 30 dólares por hora de trabalho, por ano entre 40, 50 mil e 70, 80 mil dólares. Um carro da Tesla custa mais do que isso. Agora, quantos carros da Tesla os trabalhadores estão produzindo por dia? Porque a Tesla é conhecida como uma empresa que produz automóveis mais rapidamente do que em comparação com outras como a General Motors. Inclusive é dito que os funcionários da Tesla ganham mais do que o restante das empresas. Mas ainda assim, se ele não gastasse nada com o salário dele do ano, ele não conseguiria comprar o carro que ele mesmo produz. E quantos carros por dia esses trabalhadores estão produzindo? Se você colocar na balança a diferença entre o quanto de riqueza o trabalhador está ganhando através do seu salário e o quanto ele produz por dia, seria uma coisa absurda. E é dessa maneira que o Elon Musk conseguiu criar esse acúmulo de riqueza dele, que chegou em 1 trilhão. Se cada pessoa ganhasse $1 milhão por dia, a gente levaria 83 mil anos para acumular uma riqueza de mais de 1 trilhão, como é a riqueza do Elon Musk hoje. 83 mil anos na história da humanidade faria com que a gente voltasse lá atrás, numa época que sequer existia a escrita, sequer existia a agricultura, não existiam as cidades, a humanidade ainda era coletora e caçadora e vivia em pequenos grupos. Como que um cara desse conseguiu dar, ele, sozinho, um salto que significa 83 mil anos do ponto de vista de uma acumulação individual de $1 milhão por dia? Ele só conseguiu dar esse salto fenomenal por conta desse fato. No capitalismo, as riquezas são produzidas socialmente, mas a apropriação é privada. A apropriação é por uns poucos capitalistas, bilionários, burgueses, que ficam com a riqueza que é fruto do trabalho criado por essa massa gigantesca de trabalhadores. E é isso que a direita não quer que você descubra. Porque quando a maioria da população descobrir que somos nós que estamos produzindo tudo isso e que eles ficam com os frutos do nosso trabalho, isso tem o potencial de gerar uma revolta, que aí não vai ter explicação psicológica,
Não vai ter misticismo religioso que contenha a classe trabalhadora de se revoltar, de derrubar esses parasitas. Estes sim são aqueles que sugam as riquezas produzidas pela classe trabalhadora. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e acompanha a playlist Argumentos Burros da Direita.